O Quarentena Cult de hoje fala sobre clássicos. Nossa proposta é trazer todo mês a discussão de um filme clássico da história do cinema, indicado por nós, no mesmo formato de sempre. Quem indica argumenta as razões da sua indicação e os demais dizem se recomendam ou não o filme. E o primeiro clássico a motivar a nossa conversa será SOS Tem um Louco Solto no Espaço. O filme, de 1987, dirigido por Mel Brooks, foi indicação do Evandro Schenkel. De cara, essa primeira indicação deu vazão a um acalorado debate sobre o que é um clássico. O que conseguimos decidir? Que nesses episódios especiais vamos indicar filmes antigos, produzidos até a década de 1980, de diretores reconhecidos e que não sejam óbvios. Em outras palavras, que não sejam aqueles que costumeiramente frequentam as batidas listas de melhores do cinema. No original, Spaceballs, SOS Tem um Louco Solto no Espaço é uma das últimas criações de Mel Brooks e pretende fazer o espectador rir, de alguns filmes, esses sim, clássicos inequívocos de ficção científica, sobretudo Star Wars, que na época ainda chamávamos de Guerra nas Estrelas. Com um elenco reunindo o grande baixinho Rick Moranis no papel de Lorde Capacete, Bill Pullman como o herói Lone Star e o saudoso John Candy no papel do cachorro Baba, o filme aposta suas fichas na capacidade do espectador de entender as muitas referências cinematográficas das quais tira sarro. Passados mais de 30 anos de seu lançamento, será que esse cinema satírico continua fazendo rir? É o que tentaremos responder neste primeiro episódio do Quarentena Cult Clássicos. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Paulo Pousonoff Júnior e, é claro, Evandro Schenkel. E aí, pessoal, tudo certo? Antes de dar oi, eu já tenho que falar que você fez uma pausa ali bem irônica, né? Quando falou clássico, parou para falar o nome do filme, já senti que vai ser pesada a defesa desse filme aqui. Ah, você vai ter que se esforçar, porque é parte da natureza aqui do nosso programa. Mas esse texto, né, Paulo, foi escrito a 4 mãos hoje, Paulo. Foi o Paulo que propôs o texto de abertura, que ele é o responsável por isso, e eu dei umas pinceladas, porque eu queria explicar um pouco do que era o Quarentena Cult Clássicos, né? E a ironia, Evandro, estava no texto original do Paulo, quero dizer já. Só que eu temperei um pouco aqui, né? Eu ia reclamar lá no grupo quando o Paulo compartilhou o texto, mas eu falei, não, vou deixar para o debate, porque não, as pessoas já chegam muito armadas. Não, primeiro eu queria falar que você está com uma iluminação aí toda expressionista, né? Uma coisa toda... Nós já tivemos pedidos de ouvintes e leitores nossos para que a gente fique melhor iluminado aqui no nosso vídeo, né? A gente faz as gravações de casa e a gente não trabalha em estúdios, né? A gente trabalha nos nossos escritórios. Aqui. Eu vou comprar uma luzinha aqui. A gente não tem aquele anel de luz para deixar tudo bem iluminado. Agora sim. Agora só falta pintar o cabelo de colorido. É profissional. Mas, Evandro, eu acho que o Paulo... Eu tenho certeza que o Paulo gostou do filme, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu achei que ele fez uma leitura ali que transparece nesse texto de abertura. Não é. Eu quero... Antes da gente começar, assim, a gente teve uma conversa sobre se esse filme era um clássico ou não. Então, assim, a nossa conversa ali por WhatsApp e tal... Evandro, explique por que esse filme para você é um clássico. Eu acho que vamos começar por aí. Tá, então vamos lá. Desculpa, mas é que é incomum. Quando a gente propôs o negócio do clássico, você pensa em filme preto e branco, filme dos anos 50, 60 no máximo. Aí o Evandro veio com uma sugestão mais recente. Aí a gente ficou dizendo, mas será que configura clássico? Então a gente fez esse recorte aí. A gente vai aceitar produções da década de 80 e que sejam de diretores desconhecidos, que não sejam óbvias. E aí, Evandro? Então, vocês sabem que eu gosto de provocar, eu gosto de trazer o lado não explorado dos debates aqui, e eu sei que o nosso ouvinte ele está num patamar muito acima, inclusive, daquilo que a gente diz aqui, né? E por isso não poderia vir com nada básico e nada comumente associado a um clássico, né? Acho que a gente pode vir a discutir o que é clássico, mas primeiro eu vou justificar por que eu trouxe esse filme, tá? E depois eu faço uma sinopse do filme. Eu acho que nem sei se precisa de sinopse. Gente, é um filme que a história, o plot principal, ele é totalmente sem sentido, uma piada sobre Star Wars. É isso. Precisa invadir um inimigo, precisa invadir um planeta para roubar todo o ar.
E para isso ele sequestra a princesa do planeta. E a lógica toda do filme é: se eu te devolver a princesa, você tem que me dar todo o ar e todo mundo morrer. Então, assim, ele já começa com essa grande, né, plot, que ele explica logo no começo, que você fala, cara, mas não faz sentido. E depois você vai ver que isso te faz refletir sobre os filmes que ele está conversando, se faz sentido ou não, que talvez, por todos os efeitos especiais e tudo, você não se apegue que existem coisas muito, muito bobas sendo ditas para você. E aí, o que eu queria trazer? Eu queria trazer um ponto, um olhar diferenciado para a gente ter uma conversa, para a gente não ficar falando sobre os mesmos filmes sempre e ser mais um podcast sobre Cidadão Kane, ou sobre Rastros de Ódio, Sete Samurais, enfim, todos esses filmes que Laranja Mecânica, que vão acabar, tá cheio de gente fazendo coisas muito melhores do que a gente no YouTube aí, talvez não com o mesmo espírito elevado e cumplicidade que esse grupo tem, mas ainda assim, tecnicamente, materiais a rodo. E a gente precisa falar de outras coisas. E eu queria muito trazer, há algum tempo, falar de Mel Brooks. E dentro da minha escolha de Mel Brooks, eu quis fazer questão de não ser os melhores filmes do Mel Brooks. De não estar entre os top 5 filmes do Mel Brooks. Porque... que seria esperado aí um Banzé no Oeste. Cara, essa é a melhor tradução de nome de filme. Settle and Straddles, uma coisa assim, né? Em inglês. Banzé no Oeste é maravilhoso. E eu revi recentemente, é muito bom. Não, então, assim, para mim, Mel Brooks, ele é muito bom, né? E aí eu fui lá e escolhi um filme que, obviamente, fazia muito tempo que eu não via, então eu tinha um interesse de rever o filme com um olhar mais crítico, porque é um filme que passava muito na sessão da tarde, mas muito. Só que a gente assistia um filme picotado, sem ter a tela toda para assistir, né? Porque ele era recortado para TV, traduções da época, enfim, tudo aquilo. E também um desafio de, será que o Mel Brooks é conhecido por ser a ironia de Hollywood, né? Por ser a piada sobre Hollywood. Então, corria o risco dos signos que ele trata ali, dos statements que ele faz sobre o cenário que ele vê à época, para poder fazer suas críticas e suas piadas, tivesse se perdido com o tempo. E quando eu fui rever, tanto que eu indiquei esse filme numa terça ou quarta-feira, porque eu sabia que eu não ia trazer ele para o dia da gravação, ia dar tempo para eu ver ele e falar, ah, tá, passou o tempo dele, ia trazer um outro filme. Só que quando eu fui assistindo o filme, eu fui me falando, não, esse cara, ele era tão bom, que ele conseguiu identificar tudo aquilo que ia ficar da cultura pop aí para frente do que ele pegava do cinema. Então, só fazendo um resumo, ele faz 3 grandes referências no filme: Star Wars, Alien e Planeta dos Macacos. É a base da cultura nerd. Hoje, dos anos 2010 para frente. E ele brinca com Star Trek também, né? Algumas coisinhas, quer dizer, bastante coisas de Star Trek, que é ainda tudo isso que move. Então ele conseguiu, imagine, ele no seu tempo, um homem dentro do seu tempo, fazendo filmes ano a ano, ele consegue pegar todo o espírito do seu tempo, condensar num produto que você olha, ele é de 1987. Isso. Então, você olha 34 anos depois, 35 anos depois, e você fala, eu entendo tudo que está ali e acho ainda assim engraçado. Não é mais engraçado como foi, obviamente, o humor, o estilo de piadas. A gente já conversou aqui sobre Seinfeld, sobre o próprio Ed Murphy, de como há uma dificuldade muito grande, porque as gerações mudam, o humor muda, né? Então, ele me lembrou, inclusive, muita entrevista do Ari Toledo, ali, que o Paulo trouxe na Gazeta do Povo no final de semana. Só que quando eu li a entrevista do Ari Toledo, eu enxergava o Ari Toledo e me lembrava como eu era feliz escutando as piadas dele. Então talvez ele não converse com a nova geração, mas comigo, mesmo sem contar piada, eu consigo entender a ironia, eu consigo entender que ele está querendo falar uma coisa, falando outra. Então, isso tudo está dentro do texto do Mel Brooks. O Mel Brooks, mal comparando, ele era o que os Trapalhões foram aqui pra gente, que era mastigar clássicos e tentar transformar aquilo numa comédia pastelão, mas ainda assim com um ponto de vista único. Assim como a comédia dos Trapalhões
não sobreviveu e não pode mais ser feito hoje, do Mel Brooks também, em grande parte, não pode mais ser feito hoje. Então eu vou dar um exemplo aqui assim do porquê eu faço essa comparação. Em determinado momento do filme, o governador do mal, ele pede, façam um pente fino no deserto. E aí a piada é literal, mostra eles com um pente gigante fazendo o pente fino. E mostram vários pente finos. E aí chega numa dupla de negros, é aquele pente de Black Power. E eles ainda dão uma xingada, o que é que você tá olhando? Então, assim, é óbvio que é uma estereotipação da época, ela não resiste, né, numa nova roupagem, mas quando você enxerga isso naquele tempo, e talvez quem viveu aquele tempo, que é o meu caso, que é o nosso caso, você consegue extrair isso tudo. Talvez até a minha filha, que eu sempre trago aqui, né, a quinta participante do podcast, talvez ela não pegue isso e ache até ofensivo, de certa maneira, você usar um estereótipo hoje em dia para fazer piada. Ele não tinha esses problemas. E talvez por isso ele desapareceu, né? Não só ele, como o Rick Moranis, que... Mas mesmo em comparação com que essa foi a era de ouro das sátiras, né? Mas é que é criado pelo Mel Brooks, né? A sátira, ela é criada pelo Mel Brooks, né? Mas mesmo dentro... A paródia, né? A paródia. Mesmo dentro dela, o humor dele é mais leve, né? Você pega um Corre que a Polícia Vem Aí, como é que é aquele? O Piloto Sumiu, é muito mais pesado, né? É diferente, Paulo. E aí agora eu entro mesmo no filme, tá? Por que é diferente? Quando você pega Top Gang, você pega o Loucademia de Polícia, você pega o Corre que a Polícia Vem Aí, você pega esses filmes, eles estão muito focados no sketch forte, né? A punchline, eles fazem o setup e a punchline. O humor do Mel Brooks, ele é diferente e ele parece mais naive, mas ele está fazendo um outro tipo de humor. Então, qual é a piada que ele está fazendo? É quando ele faz a princesa e o mocinho não se encontrarem por 30 minutos do filme. Porque você sabe que é a hora que eles se encontrarem. Porque você conhece a história. O estereótipo é você, o telespectador. Então, quando ele vai brincar com a força, quando ele vai brincar com... cadê o Luke, né? Tudo isso ele tá fazendo uma piada. Pô, mas é a paródia que não tem o Luke. Então, o Luke Skywalker, né? Só que daí ele faz uma amálgama de dois personagens, que é o Han Solo e o Luke Skywalker. Inclusive o nome, né? Lone Star, LS, Luke Skywalker. E ele brinca com isso. Ele brinca com o cinema, ele brinca com você. Ele fica brincando com as tuas expectativas. Você fala, mas eu conheço essa história, ela vai por aqui. E aí ele fica te tirando disso. É que é muito mais inteligente para a época, quando quebra de quarta parede, metalinguagem, estava nascendo. A paródia nasce com o Mel Brooks, né? Então é ele que olha para Hollywood e fala, gente, a gente está criando um monte de clichês e esses clichês estão se consolidando como cultura. Então eu brincar com isso é divertido, né? Então, gente, tem uma cena onde ele fica brincando tudo isso. É muita coisa, é muita coisa. Agora eu pensei em outra coisa. São duas coisas, então, que eu vou tentar falar do começo, meio, fim e me interrompam, tá? Tô animado, né, viu? Vocês não acreditavam, vocês pensavam que eu tava de piada quando eu trouxe esse filme. Mas quando ele fala que o filme já foi filmado, o filme SOS Tem um Louco Solto no Espaço já foi filmado. Ele fala isso dentro do cinema. Você sabe que já foi filmado, que você tem uma cópia da fita que você está assistindo. Isso. E aí você se pergunta, assim, não, tudo bem, é uma metalinguagem, mas... Aí ele fala, não, tá aqui a fita, como já foi filmado. E ele mostra a fita, gente. Ele não tá falando do filme, ele não tá falando do mundo abstrato. Ele tá mostrando a fita de SOS para você, que você tá com a fita. E ele fala, vamos ver. E aí ele começa a ver o filme que já foi gravado. E ele começa a demonstrar depois as imagens que vão vir do filme que você ainda está assistindo. Cara, isso é muito bom. Ele mostra ali toda a filmografia em fita cassete do próprio Mel Brooks. O diálogo dessa cena é uma coisa assim, eu não sei, eu vi em inglês assim, eu não sei. É muito rápido. É difícil você entender tudo. Genial como ele brinca com o tema. Quando que é agora? Agora é agora. Não, mas então o próximo agora é quando? O próximo agora tá chegando. Ah, agora? Não, agora já passou. E é olhando pra câmera. Só uma coisa, deixa eu só... Como que é aquela piada tem uma piada do radar tá jammed, que é em inglês. Geleia.
que é geleia. E como é que eles traduziram isso? Não sei. Geleia. Não lembro. A geleia. Ah, tá. A geleia tá melecado. Ah, entendi. Porque tem todo o duplo sentido que se perde, né? Dá pra ver que se perde no nome dos personagens, né? A princesa Druish. A princesa Druish. Ela não se parece uma princesa Druish. É difícil traduzir, né? Porque o planeta que a princesa vem é o planeta druida. E aí eles fazem uma piada sonora com Druish, que soa como Jewish. Exato. E aí ele faz aquele típico humor, ele faz aquele típico humor judeu em que o judeu consegue rir de si mesmo como nenhum outro, né? E aí ele faz essa piada e os dois personagens conversando sobre, nossa, essa princesa, ela vem do planeta druida, ela é Druish. Ela não parece Druish. Porque ela é bem safadinha, né? Tem o Colonel Sanders também, né? Que Are You a Chicken? Que é o do KFC, né? Sim. Não, então, isso é todo. Então, e ainda, né, só nessa cena, ele vai lá e mostra a biblioteca com todos os filmes do Mel Brooks, que já me disparou o gatilho, né? Eu quero montar minha biblioteca de VHS de filmes do Mel Brooks agora. E essa cena termina com ele batendo na câmera, né? Acho que ele sai assim, a câmera fica parada, normal, você tá vindo e o personagem sai de lado. E ele bate, esbarra na câmera, você fala, puta, é muito louco, é muito louco. Eu diria que ainda é muito louco para os dias de hoje. Ainda é muito louco toda essa discussão. Esse recurso acabou sendo aproveitado depois, a exaustão na televisão mesmo, né? Então acabou ficando uma coisa um pouco batida até. Mas cinematograficamente, se ele não fosse um autor de comédia rasgada, inocente até, pensa essa cena que você descreveu, Evandro, dos caras, dos personagens assistindo o próprio filme e se deparando com a câmera observadora atrás deles ali. Você põe isso num contexto sério, né? Põe isso num cineasta, aquilo vira uma coisa. A gente paga pau pro Haneke, o alemão lá que fez isso Não, eu também. Pro alemão que faz isso, mas daí faz um cinema super, né, pesado e tal. E aí tem uma outra também parte do filme que é incrível. Isso é incrível, gente. E a partir desse momento, eu dei uma lida antes de rever o filme, né? Porque eu ainda estava em dúvida, mas eu falei, vou dar uma chance. Que é o seguinte, o Mel Brooks, ele fez um acordo, porque é muito explícita a referência a Star Wars, né? Então você fica se perguntando, cara, aqui tem trademarks para tudo que é lugar, né? Ele vai tomar processo, esse filme nunca vai sair. Ele fez um acordo com o George Lucas. Tanto que a Lucasfilmes faz as cenas de luta de anéis. No momento da fuga, quando vai explodir a nave, aquelas cenas são reais do Star Wars que não foram usadas, que o George Lucas emprestou para ele. Só que eles fazem um acordo. O George Lucas fala: você vai poder fazer a piada do meu filme, só que você não pode vender nada de merchandising do filme. O que o Mel Brooks faz? Entope o filme, dentro do filme, de merchandising, tira sarro, e até porque ele já está fazendo a crítica que ele queria fazer, que é Star Wars não é história, Star Wars é o merchandising. Cara, isso ele está falando ainda nos anos 80. Hoje a gente sabe que teve toda a revolução dos bonecos, todas as revoluções dos games, tudo que eles conseguiram fazer ao redor dos personagens é muito maior do que aquela trilogia feita de 77, 78, 80. É muito maior, né? Tanto que ele ganhou muito pouco. O que ele queria, o que ele fez foi ter os direitos sobre aquela construção. E que é o que a Disney ainda faz hoje com isso, né? Ela lança uma série boa, como The Mandalorian, mas ela tem 500 milhões de produtos ruins, onde ela precisa explorar os personagens, porque é isso que vai acabar rendendo. Então, assim, o que o Mel Brooks faz? Ele faz a piada de Hollywood, né? Ele entende o conceito de marca, de diversão, todos tudo que está envolvido na indústria de Hollywood e faz uma crítica. E é uma crítica engraçada. Eu não poder fazer. Star Wars é merchandise. Eu não posso fazer merchandise. O meu filme inteiro dentro vai ficar brincando com merchandise. O iogurte fala. Né? Quando eles falam, mas qual é a força? A verdadeira força é o merchandising. Cara,
Você tá falando aí... O que você está fazendo aqui nessa caverna isolada de todo mundo? O que eu tô fazendo? Merchandising. Você tá falando aí, eu tô pensando que seria esse filme, né, uma crítica séria, porque hoje em dia tudo é sério, né? Então, uma crítica séria, assim, uma paródia séria, né? Porque um Cronenberg lá fazendo aquele das estrelas, mas fazendo um negócio meio Star Wars, assim. Mas tem, né? Deuses Americanos faz isso, né? Hã? Quando ele tem o Deuses Americanos do Neil Gaiman, quando ele faz Ah, eu nunca vi. o Deus Mídia, né? A série ou o livro? Os dois. Os Ah, dois. então existe a paródia séria dessas coisas. Tem. Não, não é paródia, né? É a crítica, né? É, a crítica, assim, a versão crítica. Versão Isso. Mas crítica. isso acho que também é bem comum, tá, Paulo? Agora eu falei um só, mas tem a crítica à mídia mainstream de clichês, ela é bem. Mas o fato é que ele faz isso e ele faz isso. E apesar de tudo, é um filme divertido. E apesar de tudo, você tem John Candy que aparece a cada. Ele só precisa aparecer e mexer a orelhinha, você fala, cara, esse cara é muito bom. Ele aparece e mexe a orelhinha animatrônica, ele me ganha. E tem o Rick Moranis, né? O E Rick olha Moranis, a você falou que piada. ele tá sumido. O Rick Moranis, ele abandonou o cinema para cuidar da mulher. A Isso. mulher ficou doente, eu não sei se tá viva ainda, mas ele abandonou o cinema por isso, assim, não foi uma questão. Foi um ostracismo Vamos- proposital, né? Voluntário. E se você for, quando vocês forem discutir, aqui a gente vai entrar, assim, tudo é piada. Então, assim, o que ele faz? Ele coloca Mel Brooks, John Candy e Rick Moranis para fazer só a base, para colocar dois péssimos atores para serem os protagonistas. E eles são ruins, eles não estão interpretando atores ruins. Eles são ruins, eles nunca mais conseguiram fazer nada na vida tirando isso. Ele é constrangedor. E o que é o que Quem? O Bill aconteceu Pullman? Bill Pullman? Puta, não, é o Bill Não, o Bill Pullman. Pullman Não, fez. o Bill Pullman já foi fez presidente, cara. Puta, era o Presidente Bill do Pullman, É a outra, a cara. moça lá, que eu esqueci o nome, A Estrada ela Perdida, fez do David Melrose. Lynch, é o Bill Pullman também, né? A moça, ela fez Melrose Place, depois ela virou... Ela com certeza, mas ele eu não tinha reconhecido o Bill Não, ele é jovem, ele é um ator jovem ali, assim, que ainda tinha aquela aparência de galã. Claro, ele ainda manteve, né? Ele fez ainda algumas coisas assim, mas ele aparece melhor mas ele é depois um de mais ator velho, ruim, né? né? Ele é um ator ruim, ele é um ator Eu não sem. vou dizer que é ator ruim, mas Mas não é. não tá lá no estrelato, né? Não Mas é essa agora a eu fico ideia. pensando se não é uma piada que o meu Brooks fez, inclusive com ele, né? Porque Mas assim. o Mel Brooks faz isso nas outras paródias também. Ele usa esse tipo de ator também, estereotipado né, essa físico do bonitão e tal. Ele não tá muito preocupado com a capacidade do cara. Ele quer o Isso. tipo, né? É isso que interessa, zoar o tipo hollywoodiano. Então é isso, sim. Por isso que eu trouxe. Depois a gente pode vir discutir o que é clássico, tá? Eu só queria falar por que É. eu escolhi esse filme, porque é um diretor fora de série, é uma crítica bem-humorada de alguém que inventou a linguagem chamada paródia, e não é um dos melhores filmes. Se você começar por esse e gostar, cara, como eu gostaria de estar no teu lugar. Imagine você poder começar a explorar a filmografia do Mel Brooks agora. Ia ser Não, lindo. mas eu vou... eu ouvi aí, fiquei ouvindo você super entusiasmado, até me animei. Porque assim, eu fiquei assistindo o filme, eu até anotei aqui algumas das piadas que você citou, mas eu fiquei pensando assim, você gosta de provocação, eu gosto também. Quant- Ao longo do filme inteiro, quantas vezes você precisou ajustar o seu humor para gostar das piadas, entendeu? Porque a gente tá muito mergulhado nesse humor agressivo. Então, assim, durante. O filme tem o quê? 2 horas ali. Eu fiquei percebendo, assim, todas as vezes que eu precisava ajustar. É, meio que você citou lá a entrevista do Ari Toledo, a mesma coisa com o humor do Ari Toledo. E, É. sabe? Você tem que ler esse tipo de humor se transportando para sua época, né? Porque é muito difícil de ser atualizado hoje. Assim, você pode aproveitar isso porque nós aqui somos pessoas que viveram aquele mundo, então a gente consegue relacionar de alguma maneira. Mas ele dialoga muito pouco mesmo com um público mais novo, né? Mais atual. Isso quer dizer que o filme envelheceu mal para vocês? Não. Eu acho que. Sim, sim. Eu Porque para mim Acho que sim. eu fiquei com a impressão que o filme envelheceu mal. Você fala da sua filha aí, que é a quinta.
participante. Eu fiquei. Ela já assistiu A Spaceballs? minha filha número 5. Não, no caso, Evandro é a filha número 1. Então, eu fiquei imaginando meu filho. Meu filho gosta de Star Wars, mas daí essa geração mais nova também gosta desse Star Wars novo, né? Ô, Paulo, Eles chamam deixa eu de Star aproveitar. Wars, não chamam de aquelas estrelas. Deixa eu aproveitar, porque eu acho que tem um fenômeno cultural aí que é curioso para a gente explorar um pouco. Esse filme fala do Star Wars, que você até colocou bem ali, escreveu Guerra nas Estrelas. A gente chamava de Guerra nas Estrelas. Quando a gente conheceu, caiu na cultura do Guerra nas Estrelas, isso era, claro, já era um sucesso, isso não se questiona. Mas ele era visto como uma coisa assim, um filme de ficção científica, meio fantasia, meio bobo, até. Era um filme ruim que todo mundo gostava. Tinha lá aquele monte de gente que gostava, que era, né, o pessoal que seguia, fazia as convenções nos Estados Unidos, no Brasil tinha uma coisa ou outra. Mas eu acho que essa cultura, a cultura nerd, ela ganhou outra dimensão, né? Hoje você tem um público que vive quase na dependência desse cinema de herói e no qual a Disney reinseriu o Star Wars nisso, né? E em que fazer piada com isso já parece ofensivo de saída, assim, porque isso as pessoas levam isso muito a sério. Elas Nos tiram anos 80, valores disso, né? nos anos 80, as pessoas que gostavam de Star Wars, eu conhecia gente que tinha miniatura das naves e gastava muito dinheiro nisso e tal, mas não existia o mesmo padrão de culto. O padrão de culto era diferente, era só uma coisa assim, era uma coisa divertida, uma coisa de fantasia. Né? E morria aí, né? Fazia muito sucesso. Hoje não, hoje você fala em a gente sabe, quando a gente escrevia aqui para o jornal ainda mais sobre isso, né? Se você fizesse algum comentário mais irônico, falando de alguma coisa recente, um filme de herói, né? A Marvel, a DC, isso, aquilo, chovia comentário de gente muito nervosa com essas coisas, né? Você vê nas mídias sociais, assim, as pessoas levam isso muito a sério. Eu acho que isso diz respeito mais ao público do que ao produto cultural. Mas é uma questão meio geracional também, você não acha? Porque você conseguia fazer esse tipo de piada. Eu não imagino ninguém que gostasse de Guerra nas Estrelas dos anos 80 assista esse filme e fique puto da cara. Não, ao passo que se a gente fizesse alguma coisa semelhante hoje, se a gente, vamos tirar sarro de quem é o Star Wars hoje, sabe? Com tudo que. As pessoas vão se ofender. Bom, talvez seja porque as pessoas se ofendem muito mais hoje do que se ofendiam antes, né? Eu não sei se é Geração isso. Shit House, né? Mas entende onde eu quero chegar? Assim, é difícil você transportar essa crítica. Eu vou deixar de lado a crítica ao cinema, que eu acho que é um capítulo importante do filme, mas assim, a crítica à obra cultural, que é o Star Wars, transportar isso para hoje, eu acho que isso estaria reduzido assim a esses comediantes que fazem, sabe, uma coisa mais fechada, que são caras mais lá do B mesmo. Se você pensar alguém querer fazer um filme popular, né, assim, na escola, Trapalhões, eu não compararia Mel Brooks com Trapalhões, mas eu entendi quando você citou, assim, né? Fazer essa coisa, fazer um cinema para povo mesmo, sabe? É um filme família, né? É um filme família. Muito, né? Assim, tem piada de sexo, assim, pesada, nada. Não, tem uma insinuação. E criança nem pega aquelas piadas de sexo. Então, mas é um filme família. Pueril, assim, né? Você entende? Me parece que as plateias, você não conseguiria traduzir, você não conseguiria encontrar muito bem essa plateia hoje que ia conseguir rir com leveza disso, falar assim, esse filme é uma bobagem mesmo, sabe? É um bando de gente, uma história ridícula no espaço, com gente fazendo luta de espada de luz, porque você pode ter essa leitura. É óbvio que você pode ter essa leitura, mas hoje, se você fala desse jeito, parece que você está ofendendo um conjunto gigante de pessoas que cultuam esse negócio. Mas deixa eu responder, Paulo. Você fez a pergunta e não me deixou responder. Se eu achava que tinha envelhecido mal. Eu acho que não envelheceu mal. Eu acho que é o tipo de filme que... Assim, vamos lá. A Cidadão Kane envelheceu mal? Você pode falar que sim, porque é um filme em preto e branco, chato, lento, e que por tudo aquilo que a gente cultua não é mais possível absorver sem ter palestrinha do lado. Como que o segundo plano se tornou importante e ele conseguiu destacar com as lentes que só eram possíveis naquele momento em diante, né? Então você ter duas histórias paralelas no mesmo quadro acontecendo, criando expectativa, ligação, isso tudo, se você colocar esse filme para ser assistido por uma pessoa sem bagagem, ele simplesmente é um filme chato. Você fala, então envelheceu mal? Não envelheceu mal. Só que ele está em um outro contexto, ele está no contexto do cinema. No contexto do cinema, veja, eu volto a falar, não é o melhor filme do Mel Brooks. Tem outros que com certeza aí você vai ser unânime, que não envelheceu mal, é genial e é a loucura
pode assistir ainda. Esse não. Só que ainda assim eu vejo qualidades incríveis desse filme. Que é isso que eu falei. Ele conseguir pegar o espírito da época, fazer uma paródia e não ser datado. Ele ajudar você, com boa vontade, a entender o que estava acontecendo nos anos 80 em Hollywood. Então, por isso que eu acho que é um bom filme. Não acho que é o melhor, mas acho que sim é um clássico. É um clássico porque, entre os filmes do Mel Brooks, inclusive, talvez seja o que mais reverbere com os signos que ficaram na cultura pop. Eu discordo um pouco. Eu acho que a gente vai daqui a pouco chegar no que é o clássico, inevitavelmente, e eu não vou ter uma resposta definitiva para isso, mas eu separaria as coisas. Este ser um filme bom e talvez a gente poder classificar como clássico, e aliás é o que a gente está fazendo, a gente está começando o Quarentena Cult Clássico trazendo um filme chamando esse filme de clássico. Se eu discordo, se algum espectador discorda, é uma coisa, mas enfim, tá dado, né? O humor dele ficou datado. Isso eu acho que é inevitável. O que não diminui, na minha opinião, a genialidade do Mel Brooks como criador. Você está falando da ingenuidade, dos trocadilhos, disso? Eu acho que você colocou bem quando você falou assim, no ajuste do humor, foi exatamente como me senti assistindo o filme de novo, né? Eu assisti esse filme... E eu também me senti assim, eu tinha que fazer o ajuste do humor toda hora, falar, cara, mas é engraçado, mas... Eu não acho que não seja engraçado, eu ri pra caramba durante o filme, mas esse ajuste que você faz é uma tentativa de ficar... É a experiência da entrevista do Ari Toledo, quando ele conta as piadas dele, assim, você precisa ficar se transportando para aquele mundo, para aquele tempo, para entender que aquilo naquele contexto é uma piada e que ela pode ser absorvida dentro daquele contexto. Acho que para a plateia de hoje, eu duvido muito que as piadas, todas elas, façam sucesso. E acho que parte do humor do Mel Brooks é isso também, porque ele não faz um único tipo de piada. Ele faz a piada referencial, ele faz a piada da gag, ele faz a piada do humor físico, ele faz a piada com um leve cunho sexual, ele faz trocadilho, ele faz piada sonora. É um comediante à moda muito antiga. Então, a plateia de hoje precisa fazer o tempo todo esses ajustes. Se você vai rir Ele faz piada com os temas de Star Wars. Sim, ele faz piada com você consegue reconhecer todos os temas dentro do filme. Você fala, dá ele esse cara não tomou um processo. Os temas, a trilha sonora, né? Ele faz piada com isso. Assim, são muitos tipos de humor diferentes e acho que muitos deles, assim, às vezes rápidos, inclusive demais, com essa cena que a gente descreveu, faz com que o espectador precise ficar ali fazendo o exercício de ajuste. E isso me parece que diminui um pouco o potencial de comédia dele. Assistir esse filme no fim dos anos 80 foi uma coisa, uma experiência. Assistir ele em 2020 é uma experiência diferente. Então, eu entendo isso. Eu acho que a boa parte do humor dele sim envelheceu mal. Sim, não envelheceu mal, porque parece que eu estou dizendo que não é mais engraçado. Ficou datado. É uma coisa que é muito daquele momento e que é difícil traduzir para hoje. O que eu não acho que diminua a qualidade do filme no geral. Vale a pena reforçar, assim, como você foi falando, ele vai em todos os campos ali, né? Até porque ele escreve música, né? Ele foi, eu acho que ele é uma das poucas pessoas que ganhou, eles têm até um nome lá, que ganhou todos os prêmios, tipo do teatro, Tony, ele e o Kramer. Ele ganhou do teatro, ele ganhou Emmy, ele ganhou Grammy, ele ganhou Oscar, assim, é o cara que tudo que ele fez, ele foi reconhecido, né? Aquele... Não vai fugir o nome, vai da peça lá com Hitler, Primavera para Hitler. Producers. Os produtores. Isso. É um negócio que, assim, é um clássico do teatro e do cinema absoluto, né? E para a cultura judaica americana também é um negócio muito, muito, muito importante para eles, porque eles, eu acho que foi uma das primeiras vezes que riram do Holocausto. Então, ali foi na década de 60, 20 anos só depois, é pouco tempo. Então, o Mel Brooks tem esse peso. Mas aí agora e você veja, Evandro. O Jojo Rabbit... avaliando, a hora que eu for dar nota, não sei se eu estou avaliando o filme ou o Mel Brooks. Não, o Mel Brooks, porra, tem vários outros filmes aí que a gente poderia trazer outros 5, 6 filmes dele aqui. O Jojo Rabbit, que eu até acho que a gente devia trazer esse filme aqui em algum momento, se a gente não discutiu ele ainda, né? Mas ele é um filme que foi criticado por fazer piada com o nazismo.
Hoje. Veja como é que são essas coisas, né? Não, imaginem que o Mel Brooks, bem, ele é judeu, né, e tal, e... Aliás, tem um documentário, eu sei que não é hora da recomendação, mas tem um documentário muito bom sobre isso, que se chama The Last Laugh, que são só, se não me engano, são basicamente, né, comediantes judeus falando sobre essa relação entre o humor e o Holocausto, especificamente. Seria uma coisa assim, que as pessoas consideram que não dá para rir, e daí aparece, evidentemente, o Mel Brooks falando: dá para rir, eu fiz isso nos anos 60, vou continuar fazendo e dane-se. E agora, uma coisa que eu também queria falar é de, assim, paródias, sátiras, que é um gênero que acabou, né? Assim, eu não, com o sucesso que fazia até ali o começo dos anos 90, eu vi o Corra que a Polícia Vem Aí, 33 1/3, no cinema, no Condor. Cine Condor. Cinema lotado. Isso é 94, 93. E assim, só que é uma coisa que, assim, e eu assisto, eu gosto muito desse filme. Gosto mesmo, sou fã. E eu assisto, assim, uma vez por ano, eu assisto alguma coisa assim, pelo Paulo, menos. vai até os anos 2000, Paulo. Porque você tem toda a Não, geração aqueles lá, Todo Mundo em Pânico, não é mais um besterol Pois é, mas americano. aí é engraçado, porque isso que eu ia falar. Porque Mas é que depois para. como o cinema, ele já foi uma. Ele criou várias coisas que as referências estão. A gente está impregnado daquilo. Parece que a gente já nasce. Parece que você não precisa assistir. Você não precisa assistir Cidadão Kane para, de repente, uma geração que cultua isso, para perceber ali uma referência a Cidadão Kane numa paródia dessa, sabe? E é engraçado, eu vejo que falta sátira hoje, talvez tenha esse elemento que o Sabag falou, que as pessoas se ofendem com qualquer coisa, mas também tem esse elemento que o cinema parece que não produz mais cenas, assim, sabe, de um impacto que você reconheça, que você possa tirar sarro e aquilo seja tão... Cara, tem uma exceção que é Esse é o Fim, que é do Seth Rogen, e que eu acho que eles foram um dos responsáveis por estragar quase tudo isso, né? Ele e o James Franco, que foi aquele humor pós-Cheech Chong, sabe? Do maconheiro fazendo besteira, e daí tudo virou o maconheiro fazendo besteira. Paulo, só para dar um exemplo, a questão da paródia, ela não é um defeito, não é falta de referência. Pensa no filme, não vou nem citar, não vou dizer que é o melhor filme dos últimos tempos, mas só como seria fácil parodiar o Inception. Pensa na quantidade de cenas possíveis de serem parodiadas desse filme. É muita coisa. Só que você faz isso de algum grande sucesso, especialmente se você fosse fazer de filme de herói, que é o maior produto cultural do cinema há uma década, pelo menos, né? Que grande público você iria atrair para rir disso? Pois, se o grande público é o público que está cultuando e consumindo isso tudo, né? Isso é uma teta que a Disney está ordenhando aí há muito tempo e vai ordenhar até secar. Porque as pessoas gostam de consumir isso, elas não estão interessadas em rir de si mesmas ali, não estão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, mas eu acho que esse é o ponto que você pegou. Hoje você tem claramente uma infantilização do público de cinema, né? Por causa dos filmes de herói, que são 9 entre 10 maiores bilheterias. É isso, né? E você não tem essa crítica a Hollywood por estar embrenhado nisso. Não. Que é o que o Mel Brooks faz. A crítica da invenção do cinema de merchandising. E ele vai lá e critica, né, ao vivo, a sua própria época, né? Então, qual a chance disso acontecer hoje? Acho muito difícil. Fazer isso no cinema, muito improvável. Assim, você vai encontrar nesses comediantes, em séries de TV, talvez. Tem muita coisa produzida para streaming hoje que não objetiva alcançar um público gigante. Então, você consegue conversar com algumas dessas pessoas, mas não nesse sentido popular, na melhor acepção do termo, que o Mel Brooks pretendia, que ele queria fazer um cinema para as pessoas irem ao cinema e consumir, e gastar dinheiro vendo aquilo, né? É bem diferente a relação com o consumo. E falando um pouco do seu métier aí, Sabag, também tem a questão dos atores, né? Eu não sei se eu tô percebendo, assim, pô, tem o Rick Moranis, o Leslie Nielsen, que era ator, o próprio Mel Brooks, que é um ator voltado exclusivamente para o humor, né? Parece que hoje em dia, não sei, eu não reconheço. Tem os comediantes, stand-ups, que daí eles migram às vezes para o cinema.
Mas eu não sei, tirando, sei lá, um Jim Carrey que me vem à cabeça, eu não consigo essas novas O Adam Sandler, né? Eu acho que o Adam Sandler é isso. Will Ferrell, mas ok pra também você? está sempre tentando fazer drama, né? Para se Não, provar. fez 2 vezes só e ótimo Mas tem drama. essa preocupação. O Steve Carell também tem essa preocupação É engraçado isso do ator de humor escrachado também, que me parece que é uma O Jerry figura em Lewis, o extinção. rei da comédia, o Jerry Lewis, ele tenta flertar com isso, porque eles precisam mostrar que eles são um grande ator. Mas é um dilema um pouco da natureza do ator, eu diria, Não, mas Paulo. vocês não acham que É o meu falta, métier, eu posso falar. mas não falta o ator de comédia clássico, assim que você associa a comédia hoje Eu em dia? acho que faz parte eu queria trazer uma outra referência que eu acho que é legal sobre o cinema do Mel Brooks. A comédia está em outro lugar hoje, né? A comédia está em outro lugar. Mas você pode chamar o Ed Murphy, é isso. O Ed Murphy não lembro dele fazendo papel sério, por É exemplo. Ele verdade. ainda está nativo, afinal de contas, É a gente verdade, é. já falou de filmes recentes dele aqui e tal. Não é, evidentemente, a mesma carreira que eles tinham, né, muito tempo atrás. O Mel Brooks, assim, ele é uma referência tal para comédia como a gente conhece. Tem um episódio daquela série do Seinfeld, o Comedians in Cars Getting Coffee. Tem um episódio específico que ele vai visitar o Mel Brooks e o Carl Reiner. O Carl Reiner morreu recentemente, foi um grande parceiro do Mel Brooks, os dois já em 90 anos avançados. E o Seinfeld vai visitar esses dois caras. E o Seinfeld, quem assistiu essa série, vale muito a pena. A gente já gosta bastante de Seinfeld, já sempre cita ele aqui, né? O Seinfeld é um cara que, quando ele vai entrevistar os comediantes jovens, assim, você percebe muito bem quando ele está falando com alguém que ele admira e com alguém que ele respeita pelo sucesso que fez, mas assim, fica naquele limite, né? O Seinfeld é um cara muito ciente do seu próprio sucesso, né? E esse episódio especificamente, que ele vai visitar os dois velhos, é lindo e é de chorar, porque assim, a admiração que o Seinfeld tem por esses dois é uma coisa assim, é arrepiante e é muito divertido, inclusive, porque os dois velhos tiram muito sarro dele, muito sarro dele. Pô, quem é você aqui, nossa, sabe? O que você veio fazer aqui? Assim, eles não têm o menor pudor de tirar sarro do Seinfeld e parece que o Seinfeld fica, sabe, admirando assim aquilo. Então é maravilhoso. Você estava citando isso, né? Quem comediante podia fazer isso? Tem um outro filme do Mel Brooks, um dos últimos que ele fez, que é a louca história de Robin Hood. Que eu, aliás, já ia fazer essa indicação, então já fica aqui a minha indicação. Está disponível aí no streaming, a louca Achei história. o último filme bom dele, porque ele fez depois O filme Drácula, ruim, né? eu estou olhando o IMDb aqui, o Drácula Morto Mais Feliz é o último mesmo, que realmente não é dos melhores. Esse louca história de Robin Hood é outra paródia e tal. E esse filme tem o David Chappelle fazendo um personagem, e que quando a gente assistiu esse filme no começo dos anos 90, o David Chappelle não era ninguém. Então você reassistir esse filme sabendo que o David Chappelle virou quem virou, o comediante que ele é, e encontrando o humor dele num papelzinho pequeno ali nos anos 90, isso era outra coisa que o Mel Brooks fazia, né? Ele era um cara que desbravava, encontrava esses talentos e tal. Então o humor mudou. O David Chappelle hoje é uma figura cultural que está em outro lugar. Ele fez muito sucesso com um programa de TV paga nos anos 2000, aí deu uma desaparecida, voltou agora com especiais da Netflix e tal. É um humor muito, muito específico, não é para grandes plateias, né? Então mudou, Paulo. Eu acho que Uhum. esse humor mais aberto, mais inventivo, ele virou alguma outra coisa. Eu não sei nem onde é que ele está exatamente, sabe? Porque você vê filmes assim para a família toda, às vezes, né? Que se pretendem, filmes infantis querem ser engraçados, querem ser uma comédia leve, alguma coisa assim. Eu, pessoalmente, não acho engraçado. Eu Mas acho daí já muito cai num difícil de colocar. sentimentalismo, né? Engraçado isso, né? Vai para outro lugar. O humor familiar, Essa, o humor é, é, familiar ele ficou mais adocicado e o humor cáustico ele ficou mega você cáustico. tem que imaginar que esses caras são de uma geração que surgiu nos anos 50, que passa por as revoluções culturais desde aquela época. Assim, então você tem um monte de gente que faz sucesso nisso, que vira referência, esses grandes comediantes velhos americanos, né? Alguns já morreram, outros ainda estão vivos, poucos estão nativos ainda, e que eles fundaram esse estilo de comédia. Sabe? Tem muito a ver com a vida americana dos anos do século XX. Assim, então, é uma coisa que ficou na história. Agora a gente tá vendo outro tipo de comédia nascer. Não sei dizer se melhor ou pior e tal. Acho que melhor em alguns sentidos até. Se pegar alguns caras, eles são muito bons, né? Mas esse tipo de comédia, que era uma comédia que tinha uma provocação
e ao mesmo tempo ela não era ofensiva, ela conseguia ser para todo mundo. Isso é uma coisa que ficou muito ali naquela época, né? Apesar que eu tava pensando aqui, ele me pintou tipo Taika Waititi, ele vai lá e faz uma piada com Thor dentro da série Thor da Marvel, e ele mostra, e aí ele faz a série dele lá do What Did We Do in the Shadows, que daí faz uma piada com vários clichês do cinema de Ele faz Drácula, de piada do vampiro. Mandalorian, né? Você que gosta do Mandalorian, ele consegue levar esse humor ali para dentro, né? Tem ele, né, participa inclusive É como um cara aí, é. não é um comediante, curioso isso, né? É um cara de cinema que faz comédia, né? Mas não... Ele tinha uma série muito boa, Flying with the Conchords. Era dele? Eu acho que era dele. Isso? Então, pera aí, eu acho que era. Não é possível. Acho que a gente já discutiu isso no a episódio gente já anterior. teve essa conversa, né? Já está se Ó, repetindo. eu vou... Não, mas desculpa, você terminou já? A gente fez uma dinâmica um pouco diferente hoje, né? Eu tô aqui conversando, não tenho um monólogo para falar hoje, não preparei um... Não, também não queria ter um monólogo, assim, eu só queria ressaltar o que eu acho que seja talvez a característica do filme que mais permaneça. Então, se a gente vai falar o que faz o filme ser um clássico, né? Meu Deus, que sono. Eu diria que a perenidade de alguma coisa, né? Alguma coisa que foi importante, se mostrou importante, se mostrou uma referência, se mostrou algo em que a gente vai se basear e lembrar e vai voltar aquilo, né? O Spaceballs ele contribui, inclusive, para Star Wars se tornar um clássico de alguma forma, né? Ele paga uma homenagem ao filme, ao tirar sarro dele, ele faz isso, né? Mas eu acho que o que o Mel Brooks faz nesse filme com a quebra da quarta parede é uma coisa para poucos diretores. Você tem que ter um domínio, um amor pelo cinema muito grande, tem que ter uma leitura, tem que ter um conhecimento do que grandes mestres do cinema fizeram. Assim, para mim ele é meio bergmaniano em algumas coisas, assim. Em alguns momentos ele faz isso de uma forma que poucos conseguiram fazer depois. Quebra de quarta parede é uma coisa difícil de fazer, fácil de dar errado, né? Quando dá certo, a gente vai lembrar disso, né? Curtindo a Vida Doidada, outra comédia que faz muito bem essa quebra. Mas esse filme, eu acho que eles vão nessa cena que o Evandro trouxe, é realmente a cena, para mim, o maior exemplo de levar isso assim até as profundezas do que você quer fazer, né? Fazer metalinguagem, trazer o público para dentro da experiência, trazer o público para dentro da história que está sendo contada. O público é personagem, o observador do filme é personagem na hora que o Lorde Capacete bate na câmera, né? Então, assim, não é só isso que tem no filme, o filme tem mais do que isso, o filme não se baseia nessa história da quebra da quarta parede, mas para mim foi o que eu separaria de essencial nesse filme. Eu, ao contrário do Evandro, se eu fosse sugerir um clássico para Mel Brooks, não sugeriria o Spaceballs, iria provavelmente para Alta Ansiedade, que faz a paródia também, mas eu acho que ele é mais bem feito, os personagens são melhores. Eu concordo com tudo. E eu só coloquei no panteão do clássico. Se eu for fazer a malfadada lista, o Alta Ansiedade vai tá mais alto nessa lista. Agora, é um filme histórico. Assim, mas veja, Sabag, diga. O Alta Ansiedade, ele vai lá e ele tá fazendo paródia de Hitchcock, ele tá fazendo paródia de Brian De Palma, ele tá fazendo, sabe, de Scorsese, ele tá fazendo piadas dessas pessoas que o que eu quis, por que eu quis trazer é porque as piadas sobre os temas que ele joga à luz ainda são populares e ainda fazem parte do nosso espírito do tempo. Dúvida, sem dúvida. Não, é uma leitura bem razoável. Uma leitura bem razoável. Agora que você tá falando isso, é interessante que ele faz piada, é uma sátira meio precoce, assim, né? Ele é o que? Anos 60, anos 70? Como é que é? Filme de 87. Não, precoce nesse sentido, ó. O Spaceballs é de 87. Star Wars é o quê? O primeiro... 77 a 82. Então, até 82. Então, são 5 anos do último, entendeu? Aí você falou do Alta Ansiedade, que... bem, faz muito tempo que eu não vejo, nem lembro desse filme. Alta Ansiedade 77. E Scorsese, não sei o quê. Então,
o Scorsese também é um diretor ali que surgiu no começo dos anos 70, né? Então, assim, é muito, muito fresco, né? Ele tira sarro do negócio muito... Ah, sim, entendi. Seria hoje em dia tirar sarro, sei lá, desses... Uma coisa muito recente. Muito recente, né? Uma coisa muito fresca, assim. E ao mesmo tempo ele faz piadas isso. históricas, assim, a cena final em que ele faz, não é a cena final exatamente, o final termina inclusive com uma música bem legal, né, aquela que termina pra cima e tal, mas assim, a piada que ele faz com o Planeta dos Macacos, da nave gigante, que é uma espécie de Estado da Liberdade, cai na praia e vem os símios, né? Vem os símios e falam, e olham, fala assim, é o fim do planeta. Agora, cara, aquilo é, assim, ele não precisa de duas linhas. Aí realmente você vê a inteira genialidade do sujeito. Não importa se o filme é o melhor de todos, ou não é o melhor de todos, mas assim, ali, essas duas linhas, isso não é qualquer um que consegue fazer. Aquilo ali você captura tudo e fazer uma piada daquela. Ele pega o ator de Alien, traz e o cara fala, John não, Hurt. De novo. E aí sai o bicho da barriga dele. Mas é piada. Isso é genial, simplesmente. Ele faz a piada com o Alien, ele traz o John Hurt para fazer, que é o ator que faz o Alien 1. Aí sai o Alien sai cantando e dançando. E não tem nada a ver com nada ali, né? Eu espero que o pessoal que vai assistir por nós consiga absorver essas coisas. Eu espero. Eu tô aqui escutando você falar, isso que eu fico me perguntando, assim. Me perguntando se. Porque é uma leitura meio. Sei que vocês não são roteiristas, também não sou, mas é de quem admira roteiro, de quem consegue entender a dificuldade do roteiro. Eu tenho a impressão, talvez, eu não ele quero é um cara do cinema, né? Ele entende de cinema, ele gosta de cinema, mas ele ama cinema. eu tô falando, mas o espectador, eu tenho a impressão de que o espectador contemporâneo, não sei se ele é capaz de perceber Mas a dificuldade. Isso que existe o Quarentena Cult, para a gente ajudar as pessoas a aflorar essa vontade de ver. Isso. É só um momento nostálgico. O que esse filme traz, e eu acho que toda a conversa que a gente teve aqui, foi exatamente aquilo que eu critiquei no Tigre Branco na semana passada. Como cinema, ele era ruim. E eu acho que a história pode conquistar, as pessoas saem maravilhosas, mas como cinema, os elementos que ele põe na tela, que ele tira, que eram ruins, não faziam sentido, entende? Aqui não, a gente tá falando que tudo faz sentido, porque o cara é hábil nisso. Por isso, eu acho que se torna um clássico. Eu acho difícil um filme ruim, eu acho difícil um filme ruim com uma ótima história se tornar um clássico. Ele tem que ser como um livro. Se o texto não for incrível, tirando o Tolkien, se o texto não for incrível, como que ele vai se tornar um clássico, né? Eu talvez, a minha contribuição sobre o que é clássico, e a gente nos próximos episódios não vai ficar se debatendo sobre isso, só vai falar do filme, né? É que, assim, talvez a ideia geral é de que o clássico é a melhor coisa que já foi feita no passado e que você vai assistir, ter acesso àquilo, e aquilo vai ser, nossa, eu não sabia que isso aqui era tão bom e automaticamente, né? Porque os críticos dizem que o Cidadão Kane é o melhor filme de todos os tempos, e aí se alguém assistir hoje o filme vai ficar, mas o quê? Nada onde? E aí tem que vir alguém dar palestrinha. A questão não é você esperar a melhor coisa que você vai ver na sua vida, que você nunca viu igual, que você nunca viu. Aliás, o contrário, você vai ter visto provavelmente muito por causa do que esses caras fizeram. Você vai ver, vai estar acostumado com um humor que foi fundado por esses caras, mas até antes desse filme, que ele traz assim alguns momentos. Então, não vá com a expectativa de ser a melhor coisa que você vai assistir na sua vida na última semana. Vá com a expectativa como se você fosse um arqueólogo ali, olhando para um tesouro antigo, e falando assim, pô, é assim que eles faziam, assim que eles viviam, assim que foi feito e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí. Nosso espectador que é fã de Fleabag, vá lá e assista esse filme e entenda por que Fleabag é bom também. Exato. Porque tem essa cena aí do VHS, entendeu? De repente. Né? Uma coisa assim, o clássico. É isso. O clássico é isso. O clássico é o filme que dá origem a alguma tradição. Algum tipo de tradição. Eu acho que pode ser uma boa definição. Ou que coloca mais algumas cartas nesse jogo, né? E você fala, até esse momento eu jogava assim, agora eu já posso jogar com uma outra dinâmica esse jogo. E aí você vai evoluindo, né? Eu tinha pensado aqui num filme Blade Runner, né? Ele não era considerado um clássico quando a gente falava de Blade Runner no final dos anos 90. Ele era um filme cult. O filme cult é aquele filme que flopou no cinema,
foi para o VHS e as pessoas comentam porque ele realmente te traz emoções. Cinematograficamente, ele também não seria um clássico, mas acontece que por tudo que aconteceu, né, pelo tipo de narrativa que ele construiu, distopia, a questão do que é vida e o que não é vida, isso tudo acabou que a discussão filosófica que Matrix tem também. Eu acho que Matrix vai ser um clássico. Eu até sugeriria de um dia a gente discutir Matrix, apesar de não estar na regra, né, porque é de 99. A gente teve que fazer um recorte. Não. É que Matrix ele é clássico e ponto. Quando a gente viu, a gente regras sabia foram que ele era... feitas para serem quebradas. Quando a gente viu, a gente saiu, a gente sabia que tinha inovação técnica, tinha inovação de linguagem, foi o primeiro filme que conseguiu resumir o que a gente via nos videogames, e tinha toda a discussão filosófica que o mundo digital trazia e existencial com a mudança que a gente vivia à época. Então ele nasce como um clássico, como poucos nascem. Outros não, né? E existem os não óbvios, os escondidos. Se a gente começar a pegar aqui westerns, a gente vai trazer filme por 20 anos que não são óbvios e que são, sim, filmes clássicos, porque conseguem fazer um bom apanhado, que pode ser um apanhado moral, pode ser enfim, o recorte que o diretor filmes japoneses que mal circularam no Brasil, enfim. A minha ideia, originalmente, era fazer essa mineração, mas eu acho que está aberto. Trazer esse olhar, fazer disso um clássico. Eu não sei se alguém já tinha falado que o Spaceballs é algum clássico. Estamos nós falando aqui no nosso podcast. E deixa a provocação para os nossos ouvintes e assinantes. Coloca um clássico não óbvio. Aquele que você sabe que ninguém fala, mas que você gostaria que a gente comentasse porque tem um ponto interessante ali. Pode provocar, às vezes é algo que ninguém nunca diria que é um clássico, a gente pode acreditar que ele é. Exato. Ou vamos tentar entender por que você acha que ele é um clássico. Bem, vamos para as notas aí? Vamos para as notas. A última coisa, como vocês estão acompanhando, viram que o Jones Rossi não está conosco, ele ainda está naquele momento dele, né, ocupado da vida de Jones. Mas ele vai voltar sempre que ele tiver indicação. Está lendo toda a carreira do cinema para a volta. Isso. E o Jones é o que vai acontecer o seguinte, ele vai voltar, inclusive, no episódio clássico, que vocês sabem, vai ser repetido aqui uns 4 episódios para frente. Ele vai voltar com a indicação dele. E a gente está fazendo, nós 3 aqui, estamos fazendo uma aposta de qual vai ser o filme clássico que o Jones vai trazer. A minha aposta é do American Ninja 2. Vamos ver. Eu acho que é aquele do Paul Verhoeven, né, que ele não para de falar de... Tropas Estelares? Tropas Estelares. Esse daria uma boa discussão, Tropas Estelares. Mas acho que de 90 não vai dar certo. Eu já dei minha indicação, então é isso, pessoal. Minha indicação anota primeiro. Tem que dar nota. Desculpa, anota. Tá muito apressado. Desculpa. Evandro, qual que é a nota? A minha nota aqui é um 7,5. Eu vou dar minha nota. Eu fiz assim, dessa vez eu fiz um esquema, que eu tava assistindo, eu comecei a notar as piadas que realmente mexeram comigo, que eu acho muito, muito fenomenais. Vocês falaram de todas já, o Pente no Deserto. Vocês só não falaram de uma que eu tinha notado aqui, que é a hora que o John Candy se apresenta e ele fala assim, eu sou o meu melhor amigo. Eu adorei. Isso é maravilhoso. Ele é um cachorro. Ele é um Mog. Um man com dog, uma mistura de man com dog. E também tem o Rick Moranis, que essa é clássica, né? Brincando com os bonequinhos ali do Star Wars. Foi improvisação essa cena. Foi? Dos bonequinhos? Então, assim, eu notei aqui que falta 7 piadas dessas que são muito maravilhosas. E eu só vou tirar um ponto. Ô Paulo, a piada lá de quando ele pede pra ir pra velocidade absurda, aí ele vai lá e bate, e quando volta ele fala, acho que precisamos... Porque não faz parte do personagem, né? Ele fala, acho que ele podia tirar uns 5 minutinhos de folga, né, pessoal? eu me rachei nessa, cara. Boa. Mas então, assim, Paulo, peraí. Eu tenho que citar, então, a piada de abertura do filme, que é a nave espacial passando pela tela e vai subir. É uma piada musical essa, né? Uma piada sonora. Vai crescendo a orquestra. A nave continua passando, a orquestra volta. Não, é verdade. Volta. Agora eu vou ter... Não, então esse aumenta essa nota aí agora. É que eu tinha planejado assim, nossa, eu vou falar que foram 7 piadas muito boas,
Aí eu ia descontar um ponto por não ter o Leslie Nielsen nesse filme, que eu acho que é uma falta, e daí eu ia dar uma nota 6. Mas e é isso aí, fica aí, nota 6. Nota Sendo duro, Paulo, mas tudo bem. Nossa, Ricardo. eu vou dar uma nota 7, achando que a experiência de assistir o filme é maior do que a nota 7, mas em respeito à carreira cinematográfica do Mel Brooks, que eu acho que ele alcança notas maiores em outros filmes, eu acho que o Spaceballs fica aí bem colocado, 7. Eu não quero ser o fiscal da nota aqui, né? Mas o Paulo tá dando menos nota do que ele deu pra a incrível história da ilha de não sei o quê. Sério? Aham. Não, você faz o fiscal da nota todo o programa. Eu não quero ser o fiscal da nota, mas eu não quero ser, mas eu conheço essa estrutura. Esse mal eu não padeço, porque esse Não, daí é italiano aí, ó, joga fora. muda a minha nota para 7, por causa da piada musical que eu tinha esquecido, que é realmente Então fechamos aqui com uma nota 7,17 de média, o que eu compara ao filme, vamos lá, 7,8 de O Cidadão Ilustre. 7,8 pro Cidadão Ilustre comparado com esse filme Eu que indiquei o filme, acho que tá esquisito, mas tá bom. Rick Baker, que é mais, 7,38. Dolemite tá acima. Rick Baker, vocês estão errados. O Rick Baker não é melhor do que esse filme. O Jojo Rabbit eu consideraria melhor, mas o Rick Baker não. Ou seja, essas notas. Eu só tô jogando um pouco de realidade. Depende do dia, né, Paulo? Depende do dia. Depende do dia, depende do dia. Tá, então fica aí, né? Eu tava meio hesitante com esse episódio. Eu falei assim, nossa, a conversa não vai ser estranha, assim, porque foi uma escolha ousada. Mas deu uma escolha boa, foi uma conversa boa. Acho que Mas, Paulo, a gente tá aqui para não ser óbvio, Paulo. Eu sei, eu não, tá aqui tô não ser reclamando. Só tô falando que eu estava hesitante. Eu sabia que o papo ia ser ótimo. Porque as coisas que eu ia vendo, eu falava, cara, eu quero conversar sobre isso. E um monte de piada que a gente deixou de passar aqui, que se a gente fosse discutir, a gente ia falar, puta, mas isso também foi legal, isso também. E é uma atrás da outra, né? É que quando você olha só a história boba, dá uma diminuída, fala, mas é só aquele, né? A piada do botão que destrói tudo, né? Quando a contagem regressiva, 8, 6, os caras, pô, mas cadê o 7? Não. E vamos para as recomendações? Vamos lá. Eu já fiz a minha, então só repetindo. Qual que é a tua? Repete aí. A minha é a louca história de Robin Hood, do Mel Brooks, que tá, se eu não me engano, tá no Amazon Prime Video. Eu assisti recentemente, faz uns meses já, eu não pesquisei, mas ele tá disponível aí. E o SOS tem um louco solto no espaço aí, ele tá no YouTube. Tem de todas as formas, pra você comprar, alugar e até de graça ali no YouTube, que eu vi. Tem dublado, se você não assistiu... Não, mas a maioria dos nossos ouvintes deve ter visto esse filme, ou lembra do filme lá da Sessão da Tarde. Reveja, vale a pena. A gente não falou, mas esse título em português é horrível, né? Mas eu também podiam ter inventado, não tem tradução, mas podia. Aí eu vou citar o meu amigo Jones Rossi, que acha que os títulos malucos em português sempre são melhores que os originais. E esse, para mim, tá. Wicked at Bernie's ou Um Morto Muito Louco, cara? Não, Morto Muito Louco, esse eu concordo. Mas aí tem que lembrar dos filmes que estavam sendo feitos à época para ter esse título aí. Tem um louco solto no espaço? O SOS tem um louco solto no espaço. Tem que ver a época qual filmes estavam bombando, porque eles fazem. A distribuidora fazia umas brincadeiras, né? Mas eu não me incomodo, eu acho esse título perfeito. Me incomodo, mas acho um tema de conversa bom, assim. A gente acabou. E o Spaceballs não tem. Não tem explicação melhor do que essa, não é nada. Spaceballs, né? Vai para sua indicação, Evandro. Eu fiquei pensando se não tinha um duplo sentido nesse Spaceballs. Tem, claro que tem. É do espaço entre. Cara, sabe, é meio que falar é meio que falar xixi cocô, assim. Então, eu tô engraçado pensando é engraçado. nessa, assim, tipo, o cara é tão
É tão escroto que ele... Spaceballs é o escroto. Aí não falou também do Pizza The Hut, né? O Pizza The Hut que acaba se comendo. O Pizza The Hut que morre comendo a si mesmo, cara. Eu não entendi o Homem de Lata ali, cara. Eu não peguei da onde veio aquele Homem de Lata. Cara, eu acho que aquilo ali é uma daquelas aparições secretas. Deve ser, né? Sabe? O famoso que tá ali escondido e eu não pesquisei antes, eu tenho quase certeza, cara. Porque é meio estranho e parece meio Mágico de Oz, mas ele não tá mais falando de Mágico de Oz, e você fica pensando, cara, de onde ele tirou isso dali, né? Eu acho que é alguma coisa dessa, assim, é só botou ali. Como é que é o nome do ator faz lá a do... voz da robozinha lá, que é a... Putz, e o alarme de virgindade. Que é uma piada, né, que hoje em dia... Essa é uma piada que eu não pegaria hoje. Não, que cara, isso é uma coisa interessante. Pô, o padre, gente, o padre. O padre é bom. É ótimo. O Príncipe Valium. Sim, a gente vai falar de tudo. Vai falar de isso. Fala aí a sua indicação, Evandro. Tá, eu vou indicar aqui uma história em quadrinhos, para mudar um pouco, né? Sair de um clássico, agora vou para a história em quadrinhos. Mas não é assim, é uma história em quadrinhos do... Esqueci o nome dele, Geoff Darrow. Geoff Darrow é um cara que escreveu junto com o Frank Miller nos anos 80, ele fez Hard Boiled, que é uma HQ assim, bem crua, assim, bem divertida, mas bem loucona. E ele fez agora, isso é um lançamento recente dele, deve ter uns 10 anos no máximo. Ele fez Shaolin Cowboy. Cara, e é uma história que poderia ser redesenhada em qualquer lugar do mundo. Você tem um deserto, você tem um cowboy, que não é um cowboy, ele é todo avacalhado, só que ele é ninja, ele tem espadas e ele tem que enfrentar zumbis no deserto. E o legal é que também não tem história. E ele tem um burro, que é o parceiro dele. E o legal é que não tem história, e é a HQ inteira. A HQ inteira é uma cena de ação só, dele destruindo zumbis de todas as formas possíveis. Assim, é uma velocidade que você vai vendo aquilo, assim, é uma maravilha das histórias em quadrinho, de construção como narrativa, assim, um espetáculo. Eu vou ser ousado na minha indicação e você cabotino também. Você vai lá bem com poesia. Não, você cabotino. Eu vou indicar... a minha indicação é o livro O Cabotino. Vou indicar uma coisa que será publicada na Gazeta do Povo, eu espero que sábado, que é um episódio inédito de reunião do Seinfeld sobre a pandemia. E eu mesmo escrevi, eu e o Felipe Flecha, que é roteirista de vários sitcoms aí, foi roteirista do Cacete Planeta, e a gente escreveu um roteiro inteiro de Seinfeld sobre a pandemia. Então, essa que vai ser a minha indicação. A cara de apreensivo do Evandro. Tô apreensivo. Explica um pouquinho melhor do que é isso. É um texto? O que é? É um roteiro. A gente escreveu um episódio inteiro, um roteiro. Mas o leitor vai ter acesso ao quê? Ele vai ter acesso ao roteiro. Ao roteiro? Íntegra. Então, eu espero que até sábado esteja publicado na Gazeta do Povo. Então, leia a Gazeta do Povo. E tá bom. Eu sou bem chato com o que eu escrevo. E tá bom. Vamos ver se é a percepção. Por que não transformamos isso no e-book aí, pô? Podemos, mas a ideia é essa, né? Conseguir lá. Tá bom. Então é isso aí. Se você se interessou pelo roteiro maravilhoso que eu estou indicando aqui sem ler do Paulo Pozonov, e se no próximo episódio ele não estiver aqui, talvez eu estava errado, assine a Gazeta do Povo. Ajude a gente. Ajude a gente para você poder ler, porque com certeza só assinante vai poder ler, né, Paulo? Sim. Então tá. Então tá, assim encerramos o nosso primeiro episódio especial Quarentena Cult Clássicos. Quem que é a vez da próxima semana de indicar? Paulo, você que é o organizador da pauta aqui? Vai ter que consultar uma planilha aqui no supercomputador. Você que estava na ponta da língua aí. Não está na ponta da língua, porque nós temos uma planilha que assim, precisa de um supercomputador difícil. A planilha é ele olhando o grupo do WhatsApp agora, tentando achar lá. E aí? É que nem toda uma discussão sobre se Spaceballs é clássico, entendeu?
Então, não é fácil. É minha, achei. É minha. Olha, A minha próxima indicação. qual é? Você tem uma ideia já? Não, infelizmente ainda não tenho. Mas tá. eu tenho candidatos, pelo menos. Então fiquem tranquilos que vocês serão avisados logo a respeito. Então, tá bom. Tá bom? Feito, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Evandro. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Um abraço e até o próximo Quarentena Cult.